General, eu queria saber do senhor o seguinte: como é que o senhor está vendo a conjuntura atual? Porque a gente tem uma guerra na Ucrânia, uma guerra em Israel, um bloqueio marítimo ali no Mar Vermelho, Coreia do Norte testando mísseis, enfim, nós temos um mundo de cabeça para baixo. Se aquele dia que a gente tomou um café lá no CMP, o senhor falasse para mim que o mundo ia tomar esses rumos, eu ia falar, não é possível, né? Mas é a realidade. Como é que o senhor está vendo tudo isso? Perfeito, Frei Inácio. Eu vou fazer uma leitura bem particular, tá? Não quer dizer que muitos venham a concordar com ele, mas é uma leitura talvez um pouco singular nesse sentido, mas eu acho que pelo menos vale para puxar uma reflexão para todos. Eu costumo caracterizar o momento que nós estamos vivendo como um espaço temporal de transição, tá? Onde nós estamos voltando para um mundo muito mais parecido com o mundo feudal do que com o mundo organizado como aquele mundo westfaliano. Então, só para fazer uma linha histórica aqui para a gente rever melhor esse plano temporal, nós saímos do mundo feudal e lá por volta de 1640 e pouco nós tivemos lá um rearranjo, vamos dizer assim, da geopolítica mundial, com o Tratado de Westfália, e aí começaram a surgir os Estados-nação. Tá? E aí houve aquele, vamos dizer assim, aquele acordo tácito em que foram criados aqueles espaços regionais, aqueles espaços territoriais onde se abrigavam o povo com uma mesma cultura, uma mesma língua, tentava-se fazer esse arranjo, e dentro desse espaço havia aquele respeito à soberania daquele espaço, daquela cultura. Então esse arranjo aí foi exatamente o Tratado de Westfália, que vem lá de 1648, né? E a partir daí, o mundo, entre diversos solavancos entre fluxos e refluxos, mas de certa forma ele viveu até pelo menos a virada do século dentro desse mesmo contexto de soberania. Os estados soberanos e a geopolítica mundial estava baseado nos estados soberanos. Tá? O poder era exercido por esses estados. Ocorre que na virada do século, na realidade começa antes da virada do século, mas vamos dizer que a virada do século foi um marco onde esse tipo de arranjo geopolítico começa a ruir. E começamos a viver um mundo completamente diferente, onde o poder não estava mais concentrado exatamente nos Estados-nação. Tá? Começam a surgir, passo a passo, diversos outros núcleos de poder que não são necessariamente estados. Tá? Então você tem núcleos de poder hoje que têm muito mais capacidade de exercer esse poder do que o próprio Estado. Vamos pegar aqui, por exemplo, o valor hoje da Apple, tá? Que é uma empresa que todo mundo conhece, todo mundo usa iPhone, iPad e assim por diante. Tá? Qual é o valor da Apple? O valor da Apple é de 3 trilhões de dólares. E qual é o PIB do Brasil? É exatamente isso, é por volta de 3 trilhões de dólares. Hoje você tem uma Apple que compete em termos de poder com muitos dos países, levando em consideração que o Brasil está aí pela 11ª economia do mundo. Quantos países, né, que tem um valor, que tem um PIB menor que o da Apple? Tá? E aí você tem uma Open Society, você tem a BlackRock, você tem PCCs, você tem comandos vermelhos, diversos núcleos que exercem o seu poder competindo com o Estado-nação. Isso cria
um ambiente geopolítico completamente diferente do que aquela forma organizada que vingou até relativamente o final do século passado. Então, nós vivemos dentro desse estado quase de transição, quase para um estado caótico de arranjo geopolítico. Eu costumo dizer para o pessoal que você tem, aqui dentro do Brasil, nós estamos vivendo essa situação de esquerda contra direita, tá? Você briga para eleger alguém de esquerda ou briga para eleger alguém de direita, mas quem governa o país é o Centrão. Em termos mundiais, a lógica é mais ou menos essa. Você tem os estados consolidados, tal, como núcleos de poder, mas você tem o centrão mundial que é exercido por essas organizações não governamentais, organizações multinacionais que competem com esses estados. Então você tem hoje núcleos de poder, hoje informação, uma baseada nos Estados Unidos, outra na China. Nos Estados Unidos você tem Estados Unidos, Europa, Japão, e do outro lado você tem Rússia, você tem China, Rússia, Irã e assim por diante. Você tem esses dois polos bem distintos de poder, mas no meio você tem um centrão, que são diversas organizações multinacionais e organizações não governamentais que exercem esse poder mundial e tentam modelar esse cenário. E aí, quando você pergunta para mim sobre essa situação de possibilidade da gente ter um agravamento desse cenário de combate, de batalhas com Rússia e Ucrânia, com Israel, com Guiana e Venezuela, com possibilidade aí da Coreia do Norte, com o Irã, com Houthis e tudo mais, ela caracteriza, para mim, muito bem esse período de transição que nós estamos vendo e cada dia mais acentuado da nuclearização do poder. Ou seja, passando daquela situação estável onde os Estados-nação dominavam um ambiente geopolítico para um ambiente totalmente nuclearizado, atomizado, onde você tem dois grandes núcleos de poder, mas tem um centrão que vai se consolidando de acordo com as suas necessidades. Esse centrão aí não é Estados Unidos, não é China. Ele vai para onde o vento sopra.